Bom, pessoal, vamos começar? Então, eu sou o Dr. Marcos Knobel, sou cardiologista, clínico geral e intensivista do Hospital Albert Einstein. Coordenei a unidade coronária do hospital de 2003 a 2013 e atualmente eu sou vice-presidente na gestão do nosso presidente Sidney Kleiner. Conversando um pouco com a Marisa, ela me sugeriu para falar um pouco para vocês sobre o que está acontecendo atualmente com o Covid-19. Eu sei que esse é um assunto extremamente falado, muitas notícias em mídias sociais, algumas são fake news, algumas realmente são notícias animadoras, muita controvérsia a respeito de que conduta seguir, se nós devemos ficar em casa, se nós devemos abrir a economia. A verdade é que nós estamos numa situação nova. Talvez essa daí é a maior pandemia que todos nós estamos vivenciando, que vamos sair dessa, mas nós vamos aprender juntos a lidar com ela, como que nós vamos administrá-la e da melhor maneira possível. Eu vou falar um pouco para vocês, tentar colocar um pouco um aspecto geral, ok, do Covid-19 e abordar alguns aspectos clínicos também, das manifestações clínicas, para vocês terem uma noção e saber como que se deve comportar frente a alguns sinais e sintomas dessa gripe. Bom, o Covid-19 ele surgiu ano passado, no final do ano passado, na China, em Wuhan, uma província realmente muito grande e que acometeu uma quantidade significativa de pessoas naquela região. Posteriormente, os casos começaram a se disseminar pelo mundo e, como todos viram, a Itália foi um dos países mais afetados, com uma quantidade muito grande de mortes logo no início da chegada desse vírus no local. Posteriormente, esse vírus foi se alastrando para a Europa, isso daqui mais ou menos no final de janeiro, começo de fevereiro, atingindo também países como a Espanha, a França, a Alemanha e alguns países tomando medidas um pouco diferentes das habituais. Por exemplo, alguns países adotando o fechamento de suas fronteiras, fechamento das suas escolas, do comércio, e outros liberando as escolas e deixando a vida seguir para ver como que ia acontecer. E em fevereiro os casos chegaram aqui no Brasil. Nós tivemos oportunidade no Hospital Albert Einstein. O Hospital Albert Einstein foi o primeiro, o seu laboratório, a diagnosticar o caso de Covid-19 no dia 26 de fevereiro, um paciente que estava totalmente estável, ficou em casa e posteriormente novos casos apareceram até que as internações começaram a aparecer. E mais recentemente nós vemos que Nova York, nos Estados Unidos, está tendo um problema muito sério de vários casos chegando de Covid-19, levando a um colapso do sistema de saúde. Bem Nova York, que talvez uma das cidades mais desenvolvidas, né? A cidade onde todos vão, o comércio, economia, o turismo, e Nova York se viu nessa catástrofe que nós estamos vendo agora na televisão. Uma coisa que é muito importante a gente analisar como um dado epidemiológico para avaliar depois como serão as consequências no Brasil é como esses pacientes se comportam. Nós sabemos que esse vírus é um vírus que, na enorme parte dos casos, mais de 80%, realmente causa uma pequena gripe. Sintomas muito discretos da parte respiratória, uma febrícula, uma tosse, um pouco de dor muscular, e que logo no começo os sintomas já se aliviam. Porém, é na faixa etária mais idosa e nos pacientes com comorbidades que essa doença ela vai afetar mais essas pessoas. Importante saber que
tanto na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, mais de 90% dos óbitos ocorrem em pessoas acima de 60 anos. E é o que nós estamos vendo também aqui no Brasil, mais ou menos em torno de 80% dos óbitos que já ocorreram aqui no Brasil estão ocorrendo em pessoas acima de 60 anos. Alguns dados demográficos, na verdade, beneficiam o Brasil. Todos vocês lembram daquela pirâmide de idade, e que o Brasil ela é mais pontiaguda, ou seja, tem menor quantidade de idosos como um país subdesenvolvido, enquanto Itália, Espanha e Estados Unidos ela tem essa base um pouco mais larga até a parte superior. Então, o Brasil ele tem 13% os acometimentos. A porcentagem de óbitos nos pacientes acima de 60 anos, o Brasil tem basicamente 14%. Então, a porcentagem desses pacientes idosos é muito maior Itália, Espanha e Estados Unidos. Então isso é um dado que pode beneficiar um pouco o Brasil, além também do clima, que nesses locais, nesse momento, é um inverno rigoroso, e aqui no Brasil nós estamos no verão. Basicamente, esses daí são alguns aspectos epidemiológicos do Covid-19. Vamos falar um pouco da parte clínica. Como eu falei antes, 80% dessas pessoas podem ter um quadro extremamente benigno. Esse quadro ele pode variar, desde pequenos sintomas, como eu falei, de tosse, uma febrícula, até pacientes extremamente graves que vão para a UTI. Então, esses pacientes eles podem variar, desde assintomáticos, 30% desses pacientes são totalmente assintomáticos. A pessoa pode estar andando, fazendo atividade física e ser portadora do Covid-19 e não sentir absolutamente nada. O grande problema é que ela vai transmitir. Ela pode ser uma pessoa jovem e transmitir para uma pessoa adulta, idosa, com comorbidades, e aí sim essa pessoa vai ter uma série de problemas. Alguns sintomas são bem leves, como um pouco de tosse, um pouco de mialgia, um pouco de febrícula, e na maior parte das vezes só um Tilenol, uma Novalgina, um analgésico simples e repouso vai ser suficiente para a recuperação dessas pessoas. Geralmente até o 7º dia de sintoma, essas pessoas já vão se recuperar. O grande problema ocorre na segunda fase do Covid-19, que nós chamamos, quando começa uma fase um pouco mais inflamatória. Ou seja, o vírus ele entra na célula do pulmão ou de outros órgãos e pode levar a uma inflamação. Essa inflamação, o nosso sistema vai encaminhar células imunológicas que vão tentar combater o vírus e automaticamente combatem a célula, levando então a um dano na célula, principalmente pulmonar, e aí poder levar aos sintomas pulmonares. Qual é o maior sinal de alarme que nós temos que ter para esses pacientes? O paciente teve esses sintomas leves, está no 8º, 9º dia, começa a ter um pouco mais de falta de ar, um aumento de tosse, uma febre um pouco mais resistente, essa pessoa ela deve procurar o atendimento médico, porque provavelmente ela está evoluindo num quadro que vai evoluir para uma insuficiência respiratória. Geralmente esses sintomas ocorrem entre o 8º, 9º e 10º dia de sintomatologia. E finalmente, esses pacientes quando vão para um hospital, eles podem ter sintomas, um quadro muito mais grave, aí precisando de suporte de oxigênio e suporte de terapia intensiva, onde pacientes eles vão ser entubados, receber drogas e uma série de outras medicações. Então, o grande problema nesses pacientes, quando eles vão complicar, ocorre mais em torno do 8º e do 9º dia. Para isso, vocês devem ter visto aí muito na mídia, nas redes sociais, os medicamentos que vão surgindo para tentar minimizar isso daqui. Como essa é uma infecção viral, é diferente de uma pneumonia qualquer em que você vai dar um antibiótico, o antibiótico é certeiro, ele ataca. Nós não temos um remédio definido para tratar esses pacientes. Como qualquer outra virose, uma diarreia viral, o tratamento é de suporte. Você recuperar essa pessoa enquanto ela está tendo os sintomas. Por exemplo, diarreia, ficou desidratada, você hidrata essa pessoa, passou os sintomas da virose, a pessoa já está totalmente sã. Aqui nós temos algumas medicações que visam o quê?
tentar diminuir a replicação do vírus, tentar diminuir a resposta do nosso organismo frente ao vírus, a célula viral, e outras medicações de suporte que possam também diminuir todo esse quadro inflamatório que é importante nessa fase. Então, muitas das medicações que surgiram, elas ainda estão em teste. Se nós não podemos falar que essas medicações têm que ser dadas, elas são claras no tratamento do Covid-19. Todas elas estão em teste e muitas delas vão ser testadas de uma maneira randomizada, uma maneira robusta, onde nós vamos testar um grupo que vai receber a medicação e um grupo que não vai receber a medicação. E a partir daí, nós vamos ter informações para passar para toda a comunidade médica e, no geral, para falar se essas medicações são boas ou não. Então, quais são as medicações que vocês já ouviram falar? Hidroxicloroquina, que muita gente já foi comprar. A azitromicina, 2 medicações que podem ser imunomoduladoras, diminuindo a resposta inflamatória. A hidroxicloroquina, talvez ela diminui o pH da célula intracelular e diminuindo a ação do vírus dentro da célula pulmonar e diminuindo então a ação do organismo para diminuir os efeitos de uma falta de ar. Outras medicações também que nós temos que vão surgindo, corticoides também, muito controverso. Vários grupos falam que o corticoide ele é bom, vários grupos falam que o corticoide não é bom para ser dado. Então todas essas medicações estão sendo testadas. Outra medicação importante, nós sabemos que nesses pacientes, quando tem uma inflamação muito avançada, eles podem ter níveis de interleucinas muito elevadas que vão causar uma resposta inflamatória. Então, inibindo essas interleucinas, você pode melhorar também o quadro. E o mais importante, todo o suporte que uma UTI, um hospital pode dar para todos esses pacientes, visando a melhora clínica deles. E o que nós no Einstein estamos fazendo? O que foi feito do ponto de vista prático do governo, da prefeitura, do governo federal e do Hospital Albert Einstein? No Einstein, assim que começou a se falar muito nessa epidemia, virando logo uma pandemia, o Einstein montou um comitê de crise para se preparar, fazer análise estatística, saber quantos pacientes seriam acometidos, como que seria a população seria acometida e, junto com as autoridades governamentais, tentar elaborar uma estratégia para tentar reduzir ao máximo a contaminação desses pacientes e, consequentemente, um colapso do sistema de saúde. Então, desde o começo do ano, o Einstein já vem fazendo simulações para atender os pacientes e preparando a sua estrutura para receber todos os pacientes que porventura terem o problema do Covid-19. Não só na iniciativa privada. Como vocês sabem, o Einstein é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, está no DNA do Einstein, no DNA da comunidade judaica, auxiliar todas as pessoas carentes. E o Einstein fez parcerias com a iniciativa pública e hoje em dia nós já estamos, além da estrutura do Morumbi, nós temos outros 2 hospitais públicos que o Einstein controla, que é o Hospital da Vila Santa Catarina, o Hospital do Embu-Mirim, numa região muito pobre da nossa cidade, e que o Einstein dá todo o suporte para essa população. No Hospital do Embu-Mirim, uma iniciativa junto com a Ambev e com a Gerdau, está sendo construído um anexo de 100 leitos que vai ajudar muito ao tratamento desses pacientes com Covid-19 e, posteriormente, graças a Deus, quando essa crise passar, esse anexo vai continuar ajudando a essa população carente da região. No Hospital Vila Santa Catarina também, que é um hospital de alta complexidade para transplantes, para oncologia, está sendo também montado um esquema para atender todos os pacientes também para Covid-19. E na nossa unidade Morumbi,
nós temos uma capacidade para UTI semi-intensiva fixa e visando uma chegada muito importante de pacientes, um número muito grande de pacientes, nós ampliamos a capacidade para atender até 280 pacientes que necessitem de ventilação mecânica, ou seja, pacientes em esquema de UTI. E se os pacientes precisarem, se precisamos de mais leitos, nós construímos um hospital de campanha dentro do estacionamento do hospital com mais 100 leitos para poder acomodar todos os pacientes da melhor maneira possível. E também em parceria com a Prefeitura de São Paulo, o Einstein já montou e vai começar agora nessa semana que entra, o hospital de campanha no Pacaembu, onde são 200 leitos, mais 10 leitos de UTI, onde vai servir para uma retaguarda de pacientes que vão vir dos hospitais públicos, ou seja, os pacientes mais graves são tratados nos hospitais públicos. Quando eles já estão em estado de convalescência, estão melhores, eles vêm para esse hospital de retaguarda, deixando o hospital público para pacientes mais graves e para serem melhor tratados. Então, basicamente, essa é a ação que o Einstein está fazendo. Então, tudo que o Einstein recebe e compra, ele está dividindo também com a iniciativa pública para melhorar também, levar uma gota de Einstein para todas essas pessoas. Bom, essa é basicamente uma avaliação geral do que é o Covid-19 no nosso meio, alguns sintomas, uma coisa bem assim ampla para todos vocês terem uma ideia básica. Então agora vamos tentar vou tentar pegar algumas perguntas aqui que eu estou recebendo para a gente ir respondendo. Deixa eu só pegar aqui para ver aqui as perguntas que estão chegando. Vamos lá. A minha amiga Lelena Pedroso, ela fez uma pergunta assim: se uma pessoa se reinfectar, será assintomática? Provavelmente pode transmitir o vírus? Então é o seguinte, uma pessoa, teoricamente, quando ela é infectada e ela se cura, ela fica sem sintomas nenhum, ela teoricamente está imunizada, ou seja, ela dificilmente pegará. O problema, isso acontece com todas as outras viroses. O grande problema é que nós não sabemos, nesse caso, se esses pacientes eles vão ter uma imunidade total, parcial, e quanto tempo vai durar essa imunidade. Infelizmente, essa imunidade pode durar às vezes um mês, nós não temos essa noção. O ideal é que ela durasse pelo menos até o momento em que as vacinas começarem a ser comercializadas e aí sim levar uma imunização completa da população. Aqui uma outra pergunta que a Lísia Koifman está fazendo: qual a previsão futura? Houve um achatamento da curva com o isolamento social? Veja, aqui é uma pergunta muito controversa, O isolamento social, o isolamento horizontal ou o isolamento vertical? Nós ouvimos muito na mídia social prós e contra cada um dessas estratégias de combate, de diminuição da propagação do coronavírus. Vamos falar um pouco do isolamento horizontal. O isolamento horizontal é o que está sendo empregado nesse atual momento aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, as escolas foram fechadas, o comércio foi fechado, todas as famílias são orientadas a ficar em casa, visando o quê? Diminuir a contaminação. Você não ter contato com outras pessoas e contaminando assim as pessoas. Nós sabemos que no final disso tudo, em torno de 60% a 70% da população vai ser infectada. Isso é real. Isso é real, porque nós temos hoje em dia em São Paulo, foi 10 mil, no Brasil, 10 mil casos já detectados aqui no Brasil. Mas nós sabemos que para cada um caso documentado, nós podemos ter até 10, 15, até 20 vezes mais casos que não foram testados para a Covid-19. Então, existem muito mais casos do que está sendo anunciado. Então é muito importante que nós façamos o isolamento horizontal. E nós estamos percebendo, sim, um discreto achatamento da curva. Qual que é o objetivo de você achatar a curva? Imagine o seguinte, um exemplo, que o consulado americano
fale que todos os passaportes, para serem emitidos esse ano, têm que ser emitidos nesse mês. E que vai ter no máximo 500 pessoas por dia para ir tirar o passaporte. E a partir do momento, e quando acabar o mês, ou seja, no final de abril, não vai ter mais emissão de passaporte até o final do ano. Muitas pessoas vão ficar sem receber o passaporte. A mesma coisa é a questão do isolamento horizontal na parte de tratamento médico. Se todas as pessoas ficarem doentes agora, e mesmo aquelas 5% das pessoas que precisarem de UTI, uma quantidade um pouco maior que vão precisar de internação hospitalar, se todas essas pessoas ficarem doentes no mesmo tempo, nós teremos um colapso do sistema de saúde. Muitas pessoas, muitos empresários que defendem o isolamento vertical, ou seja, a abertura do comércio, vão chegar nos hospitais particulares e não vai ter lugar para todo mundo. Então, por isso que é muito importante. Vejam que o presidente Trump, num dia, falou que iria abrir a economia. O presidente Trump é um capitalista, iria abrir a economia para aquecer toda a parte econômica americana, e logo depois ele se conscientizou, através das entidades médicas que orientaram ele, a fazer uma quarentena até o final de abril. Nós temos quarentena agora em São Paulo até agora em 6 de abril. Mas com certeza nós teremos um pouco mais. Para quê? Para não deixar a curva subir. Ou seja, nós achatarmos a curva e dermos a oportunidade para toda a população ter acesso ao hospital, e quando chegar ao hospital, ter um leito para se tratar. Esse é o objetivo principal do isolamento social que nós estamos fazendo agora. Muitas pessoas me perguntam, mas então eu posso sair de casa, só 2 pessoas, a rua está vazia? Teoricamente, um casal que sai para andar na rua, para andar na praia, não tem problema. O problema é que se todo mundo fizer isso ao mesmo tempo, aí a partir daí você teria aglomerações, e é tudo que a gente não quer. Misturar as pessoas e levar a transmissão para as outras pessoas. Bom, vamos ver aqui. A Vanessa Rosenbaum me faz uma pergunta que, como cardiologista, qual o risco de pacientes cardiopatas frente ao coronavírus? Infelizmente, como eu falei, nós temos vários fatores de risco que levam a um pior prognóstico dessa doença. Os pacientes idosos, a grande parte dos pacientes idosos são os mais acometidos, a maior quantidade de óbitos estão nos idosos. Porém, os cardiopatas, eles também apresentam uma incidência maior de complicações, uma evolução pior e também uma maior quantidade de óbitos. Cardiopatas, hipertensos, diabéticos, pacientes imunossuprimidos que tomam medicamentos para problemas reumatológicos, pacientes em quimioterapia, todas essas pessoas, infelizmente, elas têm um risco maior de desenvolver um quadro mais grave. Para todos os que têm baixo risco e alto risco, todos esses cuidados, isolamento, uso de álcool gel, uso de máscaras quando porventura tem que ir em algum lugar com maior aglomeração, é fundamental para evitar a contaminação e a disseminação desse vírus e levando para outras pessoas. Vamos ver aqui uma pergunta do Sandro Assayag. Falou da caminhada diária no horário alternativo. É aquilo que eu falei, Sandro, você pode, teoricamente você pode, mas se todo mundo fizer ao mesmo tempo que em você, isso não vai ser o ideal, ok? Então a gente tem que tentar se manter o mais isolado possível. Por mais entediante, por mais chato que isso daqui pode ser, isso daqui a gente vai ver que no futuro vai ser importante para todo mundo ter uma chance de tratamento. Vamos ver aqui. Marcelo Ascherboim confirmando o afastamento social, que é importante. Aqui a Débora me faz uma pergunta assim: se tem chance de se estender a quarentena para o segundo semestre? Acho muito difícil, muito difícil. Por um lado, da mesma forma que eu defendo o isolamento horizontal, nós não podemos esquecer também as consequências que um isolamento muito prolongado pode levar na nossa economia e, consequentemente, um colapso também da parte econômica, da parte social, da parte de saúde mental e, consequentemente, também a parte de saúde de toda a população.
uma população que realmente não vai ter uma condição de acesso, vai perder seguro-saúde, perde seus empregos, então você tem como consequência tardia também uma série de alterações de saúde. Porém, nesse momento agora, é fundamental o isolamento horizontal, porque nós não podemos ter um colapso do sistema de saúde. Vamos lá. Aqui temos o Eduardo Len também, depois de contaminado e curado ou sem sintomas, o que poderia fazer? Aquele negócio. A pessoa que teve os sintomas, provavelmente sofreu do Covid-19 com sintomas típicos, a tosse, a febrícula, muitas vezes ele perde o gosto dos alimentos. Essa pessoa provavelmente teve, mas não teve a possibilidade de ser feito esse diagnóstico. Agora, com os testes rápidos, que são um teste de ponta de dedo, nós teremos a possibilidade de saber quem já teve o sintoma e quem porventura está imunizado. Existe muita controvérsia, esses testes rápidos, muitos deles não são bons, muitas pessoas estão comprando esses testes, os kits, para fazer o diagnóstico da fase aguda, e existe uma incidência de falso negativo, ou seja, quando o resultado vem negativo e a pessoa tem um problema muito alto, um falso negativo que passa de 50%. Porém, quando esse teste é feito mais de 12, 14 dias do primeiro sintoma, existe a chance de você encontrar anticorpos de ação longa, de longa permanência, que são os IgG. Pessoas que têm IgG positivo estão imunizadas. Como eu disse antes, nós não sabemos por quanto tempo e quanto essas pessoas estão imunizadas. Mais uma pergunta aqui, se a vitamina D pode ajudar. Na verdade, como eu falei antes, um monte de estudos com medicações estão surgindo falando do benefício. Nada científico. Muitas pessoas usam vitamina D, principalmente numa situação aqui em São Paulo em que não se toma sol. Então não existe nada cientificamente comprovado para o uso da vitamina D. Como está o estudo clínico com a hidroxicloroquina no Einstein? Então, esse é importante. Vários pequenos estudos mostrando, tem um pesquisador francês que é um entusiasta da hidroxicloroquina, como eu já disse antes, são medicamentos que podem modular a resposta inflamatória. O Einstein, baseado nisso, no nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, está capitaneando uma pesquisa, um estudo multicêntrico com 70 UTIs no Brasil, onde vão ser avaliados mais de 2.000 pacientes que vão estar em alguns braços de estudo, tanto pacientes internados em apartamento, como pacientes internados em unidade de terapia intensiva. E a partir daí nós vamos fazer o teste. Pacientes que tomaram hidroxicloroquina com pacientes que não vão tomar hidroxicloroquina, associar a azitromicina, e a partir daí nós teremos resultados robustos para chegar para as pessoas e falar assim: quem tomou hidroxicloroquina teve uma melhor evolução, menor tempo de evolução de intubação, porém teve tais intercorrências, tais efeitos colaterais do que não tomou. Então temos que aguardar. O estudo foi preparado em tempo recorde, foi aprovado e já está em andamento, e acredito que pelo menos em 3 meses nós já começamos a ter um pouco de resultado. Veja, para você fazer um estudo randomizado multicêntrico como esse que o Einstein está fazendo, se demora muito tempo. Porém, na urgência de ter resultados mais robustos, ele está sendo feito em tempo recorde, e com certeza o Einstein ajudará a toda a população brasileira e mundial também a ter dados científicos e que vão poder contribuir para todos os pacientes pelo mundo afora. Vamos ver aqui. Então, uma pergunta de pacientes com doenças autoimunes e inflamatórias. Esses pacientes são um risco maior, porque pacientes nessa doença eles usam imunomoduladores, então eles já têm uma imunidade um pouco mais comprometida e favorecem também uma evolução um pouco pior.
Aqui a Fanny Rosenbaum perguntando da hidroxicloroquina, então isso que eu falei, Fanny, vamos ter que aguardar os resultados. Em alguns estudos observacionais, a hidroxicloroquina teve um efeito benéfico. Porém, é muito precoce a gente falar com certeza. A nossa observação, nós temos dados hidroxicloroquina pacientes internados no Einstein e a princípio nós estamos vendo resultados bons, tá? Graças a Deus o Einstein já está completando praticamente um mês já de pacientes internados, nós estamos com uma mortalidade zero, resultados animadores, mas vamos ter que aguardar as pesquisas mais avançadas. Vamos ver aqui. Outras perguntas. O vírus com o tempo perde força ou só acaba com a vacina? Esse é o objetivo. Veja, quando nós tivermos uma porcentagem elevada da população imunizada, o vírus ele não vai conseguir se propagar. Porém, é o problema que eu falei anteriormente. Nós não sabemos quanto tempo essas pessoas vão estar imunizadas após a infecção viral. Pode ser que daqui 2 meses, muitas dessas pessoas que tiveram sintomas leves já fiquem suscetíveis a uma nova infecção. Existem alguns raros relatos e de poucos pacientes ao redor do mundo, no Japão, que tiveram uma reinfecção. Então fica uma incógnita aqui, nós não sabemos dizer até quando essas pessoas estão imunizadas. Mas nós temos a esperança que as vacinas vão surgir, com certeza irão surgir. Israel é um centro de primeira linha na produção dessas vacinas. Nós não sabemos também quando que essas vacinas vão ser. Para fazer uma vacina, infelizmente, não é questão de 2, 3 meses para ela estar sendo posta em prática. Nós temos que fazer o teste inicial, depois teste in vitro e posteriormente o teste em humanos. Vamos torcer que ela chegue aqui o quanto antes e independente de onde for, se for Israel, na Pensilvânia, que também é um polo que está sendo adiantado, mas assim que chegar essa vacina, aí sim nós temos uma esperança de poder imunizar toda a população e botar esse coronavírus de lado. Aqui a Noemi me perguntando quais são os parâmetros que foram decidir pelo fim da quarentena. É muito difícil saber, Noemi. O mais importante é realmente a gente achatar essa curva e não ter esse colapso, ou minimizar ao máximo o colapso do sistema de saúde. Eu acredito que assim que nós tivermos uma melhora na curva, uma diminuição, às vezes, da procura dos hospitais, progressivamente nós entraremos então na abertura das entidades, das escolas, mas você vê que é muito complexo. Você vê que os governadores falam uma coisa, o nosso ministro da Saúde fala outra coisa e o presidente fala um outro tópico. Então nós vamos depender um pouco também do posicionamento deles para poder nos abrirmos novamente para a vida normal, né? Então a Cledinha fala dos testes para a Covid-19, nós temos que aguardar, tá? Os testes que surgiram, muitos testes aí não são bons, não devem ser usados, então nós lá no Einstein nós estamos fazendo os testes, a validação, e espero que muito em breve, talvez nessa semana, nós já começamos a fazer o teste. Porém, sempre peça a orientação para o seu médico, para em que situação que você deve fazer o teste, o que você busca, qual a resposta que você busca nesse teste. Não faça o teste só porque eu quero fazer, que muitas vezes não vai adiantar para nada. Os testes, você sabe quando eles vão chegar, vamos ver, estudos da hidroxicloroquina, quando chega o teste está sendo usado os remédios, isso eu já tinha falado. Depois de curado, por quanto tempo essa pessoa está imunizada, a gente não sabe, mas uma pergunta que é muito comum que as pessoas fazem é o seguinte: a pessoa teve o Covid-19, pode ter ficado em casa, fez o teste, foi positivo, ou ficou internado, teve alta. Quando essa pessoa deixa de contaminar as pessoas? Também nós não temos a resposta exata.
O CDC americano, ele preconiza que você tem que ter 2 testes de PCR de Covid-19 com 24 horas de prazo entre cada um, para você poder falar que essa pessoa não tem. 2 testes negativos para poder dizer que essa pessoa não vai contaminar. Mas veja que é totalmente fora da nossa realidade realizar esses testes agora. Nós estamos realizando o teste do PCR apenas para pacientes que entram no hospital e que vão ser internados, pacientes mais graves, moderados a graves, para você poder alocar ele em um local específico dentro do hospital. Mas o que nós temos levado em conta é que pacientes com sintomas leves, nós estamos esperando mais ou menos de 7 a 14 dias após o fim dos sintomas para você liberar eles para a vida normal. Para ter contato com pacientes idosos, imunossuprimidos ou fatores de risco, a gente pede um pouco mais, chegando até mais de 20 dias após o fim dos sintomas. Na minha opinião, nós temos que pecar pelo excesso. Nós não sabemos se uma pessoa que saiu, que está muito bem, passou 10 dias sem sintomas, se ela pode ainda ter ela pode ser uma transmissora. Então, por isso que nós temos que manter essa quarentena, manter as pessoas isoladas para ter segurança para liberar essas pessoas. Provavelmente, quando nós tivermos o teste da ponta de dedo, quando mostrar aquele IgG, que é o anticorpo de ação mais prolongada, nós já vamos ter essa resposta também. Mas lembre-se, sempre com a orientação médica para fazer todos esses exames. Aqui, vamos ver aqui, essa medicação. Então, essa medicação estão falando que está causando surdez. É verdade? Veja, se você for ler uma bula de uma medicação, você vai encontrar inúmeros efeitos colaterais. O que nós podemos dizer é o seguinte: a hidroxicloroquina, ela é uma medicação, tanto a azitromicina, que elas podem ter interação a nível cardiovascular. O que eu chamo de interação a nível cardiovascular? Ela pode alterar os intervalos de excitação cardíaca e levar a arritmias graves. Então, outra coisa, eu não recomendo ninguém que esteja em casa, que comece a ter sintomas e que porventura comprou a hidroxicloroquina, o Reuquinol, o Plaquenol, que comece a tomar sem nenhuma orientação médica. Fundamental utilizar essa medicação somente com autorização médica e principalmente hoje em dia nós estamos utilizando essa medicação a nível hospitalar. Ok? Então isso é muito importante. E claro, essas medicações vão começar a apresentar outros sintomas. Já foi reportado um pouco de diminuição da acuidade auditiva, por isso que nós temos que ter os dados robustos do grande estudo que nós estamos fazendo, porque não só nós vamos ver os efeitos benéficos, mas vamos também ver o perfil de segurança com os efeitos colaterais que essas medicações podem levar. Silvia Kignel, minha amiga Silvia Kignel, falando que o vírus é mutante. Então a vacina de outro país pode não servir aqui? É verdade. Já existem teorias que esse vírus já tem 5 cepas. Então a primeira cepa que surgiu na China, uma outra cepa mais agressiva, talvez que foi para a Itália, uma outra cepa surgindo na África. Essa é uma característica do vírus, a mutação. Então essas pessoas, uma pessoa pode ser acometida por uma outra cepa. Porém, a partir do momento que você reconhece essa cepa, as vacinas tendem a abranger todos esses tipos de vírus e, claro, levar uma imunidade geral. Mas, infelizmente, a mutação, e foi o que aconteceu com o Covid-19, né? Já tivemos o coronavírus de 2002, que levou a SARS, uma infecção que tinha uma letalidade muito elevada. Então, ocorreu uma mutação nesse momento. Então, esse é o grande problema dos vírus, a mutação que eles podem levar. A Denise Antão perguntando se eu acho que nas próximas semanas teremos uma noção do sucesso. Eu acredito que sim. Eu acredito. E assim, particularmente, nós já estamos vendo uma possibilidade de você cada vez diminuir mais a necessidade de leitos hospitalares. Vamos ver. Eu acho que vai depender muito de como que vai ser
as medidas que o governo vai estar adotando e para a gente ver se essas pessoas vão ter, a curva vai continuar tendo um achatamento ou ela vai ter uma tendência de elevação. Tá? Nós sabemos que o pico da incidência do Covid-19 será mais ou menos em torno do meio de abril para a segunda quinzena de abril. Esse será o pico de contágio das pessoas e as pessoas que procurando o hospital nesse momento. Vamos ver aqui, estamos já quase encerrando nosso tempo, então vamos ver mais algumas perguntas. Como se colhe o plasma? Então, hoje em dia nós já estamos fazendo também um outro protocolo de coletando o plasma das pessoas convalescentes para Covid-19 e que esse plasma vai poder ser usado em pacientes que estão gravemente enfermos. Também tudo vai ser em fase de teste, mas como nós não temos nenhuma resposta, toda a medicação atualmente ela vai ser testada para levar o benefício a todos vocês. Uma pergunta interessante aqui. Algum comentário sobre o uso e manutenção de antihipertensivos e corticoides? Veja, muito se falou no começo, um estudo especificamente mostrou que pacientes que fazem uso de antihipertensivos, basicamente na classe dos inibidores de enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, captopril, enalapril, Renitec, valsartan, diovan, losartana, todos esses compostos poderiam levar a um aumento dos receptores para que o vírus entrasse com mais avidez na célula. Isso foi uma análise de um estudo apenas, em que todas as sociedades de cardiologia europeia, americana e brasileira se reuniram e lançaram um comunicado de que não se deve mudar a medicação desses pacientes. Todos esses pacientes devem manter as medicações que estão usando, comunicar o seu médico e claro, cada caso será avaliado de maneira exclusiva para você ver se vai precisar mexer ou não. Mas as condutas hoje em dia, as orientações das sociedades é que não sejam mudadas nenhuma medicação para hipertensão arterial. Aqui, Andrea Kaufmann, nós já estamos com o tempo praticamente esgotando, então eu vou responder essa última pergunta da Andrea Kaufmann. O PCR é o mesmo exame que faz o PCR de rotina para doenças inflamatórias. Então, esse PCR que nós coletamos no swab de nasofaringe é o PCR para detecção de coronavírus, do Covid-19. O PCR que você está falando, Andrea, é o PCR para analisar como que está a resposta inflamatória do indivíduo. É um PCR que pode aumentar numa batida na perna, na porta, um PCR num pós-operatório, um PCR numa pneumonia, numa infecção urinária. Esse PCR que nós falamos, que é o PCR para identificar o Covid-19 na secreção de nasofaringe. Ok? Pessoal, eu acho que basicamente era isso. É um assunto extremamente amplo. Eu estou à disposição de vocês para qualquer outras dúvidas que possam vir a surgir. A mensagem que eu deixo para vocês é que nós temos que ter uma mensagem de otimismo, ok? Nós não podemos relaxar, ok? Mas também nós não podemos entrar em pânico. O relaxamento não vai levar a nada. Nós temos que manter o isolamento social, sim, nessa fase. Os resultados estão mostrando que esse isolamento está sendo benéfico para toda a população. E se Deus quiser, em breve, todos nós vamos estar voltando a fazer tudo o que nós fazíamos antigamente, poder abraçar nossos amigos, a nossa família, netos voltar a ver os avós, mas saibam que nesse momento é muito importante, é para o benefício de todos esse isolamento social. Ok? Uma boa noite para vocês, Shavua Tov para todos, e eu estou à disposição de novo para qualquer problema que vocês tenham e qualquer dúvida também. Ok? Muito obrigado e boa noite.